gestação gemelar, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, pessário, cerclagem. Aqui eu vou falar de tudo um pouco, afinal, tudo isso numa única gestação. Inclusive, olha o que eu encontrei, o meu cartão de pré-natal. E aqui eu vou compartilhar com vocês o meu peso, o como foi, enfim. Para quem não sabe, nós fizemos fertilização e sabíamos que, se Deus quisesse, iríamos ter 2 bebês. Para isso, antes de engravidar, eu me preparei tomando vitaminas, preparei todo o meu corpo para essa gestação. Como eu sou muito magrinha, eu já sabia que eu precisaria fazer a cerclagem. E o que é cerclagem? Cerclagem é como se fosse uns pontinhos que a gente leva ali no colo do útero para conseguir segurar os bebês por mais tempo. Afinal, eu teria um peso muito grande e, sendo magrinha, eles poderiam nascer muito antes do tempo. Então, com 15 semanas, se eu não me engano, eu passei por esse procedimento, onde a gente faz em hospital, tudo certinho, e graças a Deus ocorreu tudo bem. No meu cartão de pré-natal, a minha primeira ida na médica, 6 de dezembro de 2021, eu estava pesando 56 quilos e 400. E eu estava grávida de 9 semanas e 5 dias. Aqui eu já tinha ganhado 1 quilo e pouco, porque quando eu transferi os embriões eu pesava 55 quilos. E a minha próxima ida foi dia 12 de janeiro. Eu já estava com 15 semanas e eu estava pesando 58 quilos e 400. Ou seja, eu ganhei 2 quilos em um mês, pouco mais de um mês, né? A minha outra ida ao médico foi dia 14 de fevereiro. Eu estava com 19 semanas e 5 dias e eu estava pesando 62 quilos e 700. Ou seja, quase 4 quilos em um mês e pouco. Aí depois eu fui no médico dia 2 de março e eu tava com 64 quilos. Ou seja, 2 quilos. Eu tava ganhando 2 quilos por mês. A minha médica me explicou que quem é muito magra, como eu, automaticamente na gestação vai ganhar um pouquinho mais de peso. É como se o corpo entendesse que ele precisar se reservar mais, então ele vai guardando mais energia por conta já de ter um baixo percentual de gordura. Então aqui, no dia 25 de março, eu estava pesando 69 quilos. Por que eu aumentei quase 5 quilos? Porque a gente viajou para fora. Quando eu viajo, eu como de tudo. Eu não fico contando caloria. Enfim, eu sou feliz. E é isso, ser feliz, me resultou ganhar 5 quilos em um mês. Menos de um mês, em 20 dias. E aí, eu fiquei muito deprimida, porque eu tava ficando muito grande, muito inchada. E logo que eu cheguei, eu tinha consulta com a médica. E eles já perceberam, a minha médica já percebeu que tinha algo errado, eu tava com muito líquido. Ou seja, eu fui diagnosticada sem nem precisar fazer aquele exame da glicose, que toma aquele suquinho doce, com diabetes gestacional, pela quantidade de líquido que eu tinha. Aí eu fiz depois um ultrassom mais completo, que nos deu a certeza que eu estava com diabetes gestacional. Claro que depois também eu fui fazer os exames de sangue, enfim. E aí começou uma grande mudança na minha vida. Eu tive que mudar totalmente a minha alimentação. Eu não comia nada de carboidrato. Eu basicamente vivia de ovos, saladas, um mingauzinho de aveia com whey protein.
Eu poderia comer chocolates, mas não podia conter açúcar, então eram poucas opções que eu podia, e só para quando estava com muita vontade. Não podia comer pão, não podia comer massa, não podia comer arroz. Todo esse carboidrato vazio eu não podia comer. Eu ficava furando o dedinho, ó, 10 vezes ao dia. Eu era muito pilhada, então toda hora que eu comia qualquer coisa eu já queria furar para ver. E levei muito a sério essa questão do diabetes gestacional, para que eu não me prejudicasse, para que eu não prejudicasse os bebês, para que a gente conseguisse diminuir um pouco essa quantidade de líquido que tinha, líquido amniótico, para quem não sabe, e também para normalizar o ganho de peso dos bebês. Afinal, o Taurizinho já estava ganhando muito peso. E isso fez com que, na minha outra consulta, que foi dia 25 de abril, eu tivesse perdido 5 quilos, porque eu passei de 69 para 64 quilos. Ou seja, levei muito a sério os cuidados com a alimentação. Aí no outro mês, que eu já estava de 32 semanas, eu estava com 65 quilos. E aí, no mesmo mês, até o nascimento dos bebês, foi onde a minha médica percebeu que talvez eu estaria desenvolvendo pré-eclâmpsia. Por quê? Eu comecei a inchar muito, mesmo com uma alimentação super saudável. Veja só, do dia 31 ao dia 8, eu ganhei 4 quilos. Era muita retenção de líquido, a parte da virilha, das pernas, estava muito inchada. E foi por esse motivo que a gente acabou induzindo o parto, que eu já vou contar para vocês. Eu quero também contar que quando eu voltei de viagem, aqui exatamente no dia 25 de março, a gente percebeu que eu estava com o colo do útero muito aberto. Ou seja, os bebês poderiam nascer a qualquer momento. E foi nesse dia, além de eu descobrir o diabetes gestacional, que eu precisei passar por um procedimento que é colocar um pessário no útero. Um pessário, para quem não sabe, é como se fosse um funil que vai fazer um vácuo lá dentro. E é mais um reforço para os bebês não nascerem antes da hora. É um procedimento feito em consultório, sem anestesia e muito desconfortável. Porque esse pessário ele entra meio que dobrado e aí faz o vácuo lá dentro. Porém, muito necessário, porque graças a ele eu consegui segurar os bebês até 36 semanas e 5 dias. Então, nessa etapa da gestação, eu recebi a notícia do diabetes gestacional, a notícia do pessário e, para contribuir, a notícia de repouso absoluto. Ou seja, eu não podia fazer nada dentro de casa, eu só podia sair se fosse para fazer exames ou consultas com a médica. E eu só podia ficar deitada. E eu sou uma pessoa que tem problema de ansiedade, uma pessoa que gosta de fazer as coisas. Eu, inclusive, tenho dificuldade de ficar pedindo para os outros fazerem as coisas para mim. E foi muito, muito sofrido, graças a Deus, ao meu marido, a bons profissionais, a terapia. Eu consegui passar por essa fase, mas foi muito difícil. Mas é claro que por a saúde dos nossos bebês eu passaria tudo de novo. Então, foi uma fase onde eu tive que lidar com várias coisas que não estavam saindo como planejado. Inclusive, eu tinha fotos de grávida agendadas e eu não pude fazer, porque a minha médica não liberou eu fazer as fotos, porque eu iria me esforçar, me movimentar, e eu não pude fazer. Então, fiquei com esse desejo. Quem sabe, se eu engravidar novamente, numa próxima gestação, eu possa fazer as fotos que eu não pude fazer na gravidez do Benjamin, porque eu não engordei muito, não tinha barriga, e na dos gêmeos eu também não pude fazer por questões de saúde. Agora, eu quero contar para vocês que nós precisamos induzir o parto, por conta, talvez, dessa pré-eclâmpsia que estava surgindo.
Eu não tive alteração da pressão, graças a Deus. Porém, como vocês viram aqui, o meu peso estava subindo muito devido à grande retenção de líquido. Então, após eu ser examinada pela minha enfermeira, ela mandou fotos e passou o feedback dela. A minha médica falou: Carol, bora induzir esse parto. Eu, seguindo as orientações da minha médica, tentei o parto normal, porque os dois estavam numa posição legal, que valeria a pena tentar. Então eu fui para a maternidade, tomei as medicações para a indução do parto. Isso era mais ou menos 1h da tarde. E eu já tinha 4 centímetros de dilatação. Graças a Deus, na outra gestação também foi assim, eu dilato legal. Eu me preparo para dor, eu sou uma pessoa bem forte para dor. Posso dizer para vocês que nesse meio tempo a gente bateu foto, orou, deu risada, que do lado do Tauri fica difícil não dar risada. E aí quando chegou 7 para 8 centímetros de dilatação, a dor começou a apertar. E segundo a minha médica, quando a gente pensa, o que eu tô fazendo aqui? Eu escolhi a pior via de parto. Eu não vou conseguir. Quer dizer que tá chegando a hora do bebê nascer. E é nesse momento que a gente precisa de apoio, precisa ter pessoas que nos tragam coragem. Mas eu também fui beneficiada pela informação que eu poderia fazer a analgesia. Mas eu tinha muito medo de fazer a analgesia e na hora do expulsivo não sentir e fazer a força correta. Por conta do meu repouso, eu não pude nem fazer a fisioterapia pélvica. Então eu não estava me sentindo muito preparada. Mas a dor foi ficando cada vez maior e maior. Eles inclusive tiveram que aumentar, né, as doses da medicação para indução. E eu pedi analgesia e foi a melhor coisa. Eu fui para o céu. Eu dizia que até o caminhar parecia que eu estava caminhando nas nuvens, de tão leve que eu fiquei. Então era mais ou menos 19 horas, nós fomos para a sala de parto para começar o expulsivo. Eu já tinha chego em 10 centímetros de dilatação e comecei a fazer as forças para os bebês nascerem. O que acontece que eu acho que é do meu organismo? O meu tempo de contração é muito pequeno, mais ou menos 20 a 30 segundos, o que dificulta uma força grande para que os bebês nasçam. Isso aconteceu na gestação do B, que nasceu de parto normal, e na gestação dos gêmeos também. Então eu fazia força, mas não era suficiente para abrir e o bebê sair. E nesse tempo de expulsivo, aconteceu que a Maria Clara deu uma mexida, ou seja, poderia machucá-la, ou também ela nascer de parto normal e eu ter que fazer cesárea do Tauri. Então era 11 horas da noite. Eu fiquei 3 horas no expulsivo tentando fazer força para eles nascerem. E eu pedi cesárea, né? Já foi uma recomendação da minha médica que se eu quisesse partir para cesárea, talvez até inclusive já era o mais seguro, devido ao tempo que nós estávamos ali, a essa mexida dela. E eu não queria que os meus filhos nascessem no Dia dos Namorados. Pensando no futuro, porque depois que eles estiverem namorados, vai ser muito difícil comemorar essa data com os amigos. Enfim, era algo pessoal meu. Então, um bebê nasceu às 11h12, às 11h11, e o outro bebê nasceu às 11h15 da noite. Foi lindo, os dois nasceram super bem. Taurizinho pesando 3,150 kg, Maria Clara 2,850 kg. Vieram direto para o meu peito, não precisaram ir para a UTI. Ficaram com a gente durante os 2 dias no hospital do nosso ladinho. Foi maravilhoso, foi lindo, mesmo, né?
tendo sido escolhido pela cesárea. Foi lindo, foi maravilhoso, o chorinho maravilhoso deles. Eu renasci, passaria por tudo de novo, porque ter gêmeos é um desafio, é um cansaço físico e emocional. Depois que eles nascem, vem várias etapas de amamentação, enfim, que também é muito difícil, mas é um amor, é uma bênção multiplicada. E esse amor faz tudo valer a pena. Tudo. Todos os sacrifícios, todos os perrengues. Eu não tenho dúvidas que ser mãe, a experiência de ser mãe, é a melhor experiência da vida. Você abdica de muitas coisas, mas o amor de mãe e filho, a gente dá a nossa vida por nossos filhos. Então, você que tá aí, gravidinha, escutando o meu relato, tá sentindo medo, tá se sentindo ansiosa, acalma o teu coração, respira fundo, agradeça. Agradeça o privilégio de ter sido escolhida para ser mãe. Afinal, muitas e muitas mulheres às vezes estão esperando por esse momento e não conseguem. Ser mãe é uma dádiva divina. Um beijão e até o próximo vídeo.